fé. E quando a Marisa perguntou para mim qual era o título da palestra, eu falei fé. Ela falou assim, só fé. Eu falei, só fé. Né? Não é nada. Já está suficiente, uma palavrinha que pode dar margem para tanta interpretação. E é nesse nível que eu vou estar levando o estudo com vocês. E agradeço antecipadamente, então, esse carinho de vocês estarem aqui hoje comigo. E eu queria contar para vocês uma historinha que eu ouvi há muito tempo atrás, que me veio à memória quando comecei a preparar esse estudo. E essa historinha é o seguinte. Um equilibrista muito experiente, muito famoso, estendeu um cabo de aço sobre as cataratas do Niágara, na divisa dos Estados Unidos com o Canadá. Um pouquinho longo, né? Então, ele caminhou sobre esse cabo de aço, né, equilibrando. Ele foi, ele voltou. E a multidão lá olhando, né, aquele equilibrista tão experiente, que não só foi, mas como voltou. Quando ele voltou, aplaudiram, animados. Nossa, excepcional essa pessoa. E aí ele aproxima de uma senhora e fala assim, você acredita que eu posso atravessar de novo nesse cabo de aço? E ela fala, claro, eu já vi você atravessar 2 vezes. Você foi, você voltou. Ele falou, você acredita que eu consigo atravessar esse cabo de aço com um carrinho de mão? Ela falou, sem dúvida. Ele falou, então, para fazer o meu experimento, eu preciso de um voluntário. Você pode entrar no carrinho de mão comigo, que eu vou atravessar? E ela falou, não, de jeito nenhum, não vou. Porque ela acreditou nele, mas não o suficiente para colocar a vida dela nas mãos dele. E não é assim que a gente faz com Deus também? Será que a gente fala, eu acredito que você pode fazer, mas será? Será que a gente acredita mesmo que ele existe, que a gente pode confiar? A gente vai entrar no carrinho de mão e vai andar sobre o Niagara Falls, num cabo de aço? Então, talvez, a gente, olhando essa história, tem que parar um pouquinho e pensar o que é a fé? Como é que a gente tem esse relacionamento com fé? E, na definição, talvez, então, fé não seja acreditar, né? Talvez fé seja um pouco diferente desse conceito aqui que eu fui estudando. Então, a palavra fé, no hebraico, é emuná, que significa fidelidade, confiança e lealdade. No grego, pistia, acreditar. E no latim, fides, de fidelidade. E, para resumir isso, é uma palavra que significa isso. A confiança, a crença, a credibilidade. A fé é um sentimento de total de crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. E aí eu pergunto, você tem fé? E quando eu fiz esse estudo, eu virei para meu marido e fiz essa pergunta. Eu falei, você tem fé? E ele, sem fazer nada do estudo, falou para mim tudo que eu estava estudando, tanto para tentar entender. Ele falou, depende, fé em quê? E quando ele falou para mim, você tem fé em quê? E aí eu fui buscar esse caminho de estudo, eu falei, pois é, fé em quê? Então, o que é essa fé? O que a gente acredita? E está muito relacionada à parte religiosa, à parte de crença. Porque ninguém pergunta assim, você tem fé? Né? Você fala assim, eu vou viajar, vou pegar um avião. Ah, você tem fé que esse avião vai subir? A gente não pergunta para a pessoa, entra lá e senta naquela cadeira. Você tem fé que aquela cadeira vai te segurar? Não, geralmente a pergunta, você tem fé, está relacionada, a gente acha que é, você acredita? E muitas vezes a gente fala, não, eu não acredito. Como é que eu posso ter fé numa coisa que eu não acredito? Mas se a gente mudar esse conceito como uma questão de confiar, vai mudando um pouquinho no sentido do ter fé. Como que é essa fé? Será que a gente acredita ou a gente confia? Você acredita que ele atravessa o cabo de aço ou você confia que ele vai te levar no cabo de aço? Emmanuel vai falar para a gente alguns exemplos desse sentido de ter fé. Porque a gente confia que o nosso sistema digestivo vai funcionar, né? Ou alguém come uma feijoada achando que não vai dar certo dessa vez. A gente come uma feijoada acreditando que o nosso sistema digestivo vai funcionar, né? Isso está dentro de um livro, de um texto de Emmanuel. Ele também fala que a gente se apoia nos nossos pés com confiança. Ou a gente levanta da cama de manhã pensando, será que o pé vai funcionar? A gente não pensa nisso. Será que a gente confia nas mãos, no nosso trabalho? A gente para pensar, será que eu vou conseguir costurar dessa vez? Ou será que eu vou conseguir dirigir ou escrever? Então, a gente começa a perceber onde está essa confiança. O pensamento, ele fala, conhece o valor do pensamento e influencia milhões de pessoas com a palavra falada ou escrita. A gente não para pensar se a gente confia. Aliás, o pensamento é uma coisa que, às vezes, não dá para confiar muito. Né? Depende de onde ele está. Ele fala mais, atende às leis naturais que lhe orientam a experiência no corpo e consegue estabilidade física por muitos anos. A gente confia. E fantástico que ele fala no final, que tudo na existência é a serviço da fé viva, em poderes que não vemos
e em coisas que não podemos analisar. No estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um estudo que fala sobre a centelha divina dentro de nós. Então, se a gente já tem essa confiança que isso aqui é nato, aqui a gente não está falando de crença nem de religião, a gente está falando em coisas básicas, o mínimo de fé que a gente tem que ter. Então, quando eu vi a pergunta do meu marido, quando eu perguntei, você tem fé? Ele perguntou, fé no quê? Que eu fiquei pensando, poxa, assim, como assim fé no quê? Eu estava com a intenção da pergunta mais religiosa para ele. E ele estava falando talvez mais disso aqui, dessa confiança que a gente tem nas coisas que a gente não vê e que ocorrem. A gente está aqui sentadinho, o coração está batendo. Alguém está aqui preocupado se o coração vai parar de repente, né? A gente está confiando que o ar está entrando, a gente está aqui vivendo. Então, nesse texto que eu vou passar para vocês do Evangelho segundo o Espiritismo, eles nos explicam que a fé ela é inata. Nós todos nascemos com a fé dentro da gente. Isso é um plano de Deus na sua criação. Dentro da gente já existe essa confiança em que tudo isso que a gente falou aqui atrás já é nata, já está dentro da gente. Então, ele fala assim, olha, a fé é o sentimento inato no homem de sua destinação futura. É a consciência que tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado nele, primeiro em estado latente, e que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. Então, fé temos, porque eles nos explicam que todos temos dentro de nós essa sementinha da fé. Nos cabe, através da vontade, de fazer com que essa fé, essa confiança, ela cresça. Né? E a gente vai trabalhando nisso, pensando assim, a gente exercita a fé o tempo todo, ou a gente não jogaria na loteria, ou a gente não estudaria para passar naquele concurso, porque a gente tem a fé que a gente vai conseguir. A gente mudou para os Estados Unidos confiando que a gente ia conseguir. Às vezes, eu tenho uma história muito próxima, que quando uma pessoa chegou aqui de mudança, eu falei para ela, graças a Deus você chegou. E ele falou assim para mim, o que Deus tem a ver com isso? Eu comprei minha passagem, eu decidi vir, eu entrei no avião, eu cheguei aqui. Ele não tinha concepção nenhuma de que tinha uma divindade envolvida, mas sim na capacidade dele. E tá ok, porque eles falam aqui que a gente tem isso dentro da gente. Então, isso é saudável, a gente tem que acreditar na gente, a gente tem que buscar essa confiança na gente. Não só nessa parte da divindade, mas, princípio, na gente. Então, confiar que eu posso fazer faz parte do plano divino, naquilo que a gente vai conquistar no decorrer das provas. Né? Então, à medida que a gente vai tendo experiências e vai tendo as provas, a nossa fé vai aumentando um pouquinho mais. A gente vai dando alguns passinhos. Então, a fé é mais um mero acreditar. Aí já é um pouco um convite além do que é só aquilo que está dentro da gente. É sentir dentro de si uma força, uma faculdade a ser desenvolvida. E ainda não estamos falando de divindade, estamos falando da força nossa, de nos acreditar em nós. É a confiança nas capacidades depositadas em si pela natureza e na existência de uma ordem natural progressiva. Tranquilo. Então, até aqui a gente não está falando nada de religião. Mas eu me pergunto, será que algumas pessoas, eu acho isso, que aparece para mim que algumas pessoas têm mais fé que outras. Eu sempre pedi para minha mãe rezar por mim, porque eu sempre tive a impressão de que ela tinha mais fé do que eu para rezar e para pedir. E você vai percebendo com o passar do tempo que não é bem assim. Que as pessoas não nascem com mais ou menos fé porque ela foi dada. A fé ela vai sendo construída. A gente tem a semente, mas cabe a gente fazer com que essa semente germine. É isso que o Emmanuel falou para a gente. Tá? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem falar para a gente dessa condição da fé inabalável. Por que algumas pessoas têm essa fé inabalável? Puf, apareceu, foi dada, cresceu de repente? Não. Ele vem explicar que a gente vem adquirindo conforme as nossas existências. Lembrando da nossa experiência como espírito imortal. Então, algumas pessoas já têm isso desenvolvido em outras vidas. E outras ainda estão no caminho de aprender. Mas que todos vão adquirir essa experiência. E assim, a criação dele, que a gente é criado, né? Ignorante, simples, a gente vai adquirindo conhecimento. A fé é a mesma coisa. E eu perguntei uma vez para o meu pai isso. Eu falei para o meu pai. E talvez só, assim, conforme vai passando o tempo, que eu vou percebendo que a resposta dele tem muito mais conteúdo do que eu imaginei na época. Eu falei assim, pai, você já nasceu com essa fé toda? Ou essa fé foi sendo construída com as suas experiências? E ele não me respondeu de imediato, ele já devia estar com seus 80 e poucos anos, hoje ele está com 89. E ele parou um pouquinho para me responder e falou assim para mim, não. Ele falou, a vida foi me trazendo experiências que aumentaram a minha fé, sem dúvida nenhuma. Mas fazendo esse estudo e lembrando, eu acho que naquele momento ele parou para pensar que ele já nasceu, sim,
com essa parcela de fé. Já tinha nele. A vida foi ajudando, com as provas, as experiências, que aquela fé fosse evoluindo de um ponto dele poder falar para mim, confia, confia, não acredita, confia, confia. Então, Emmanuel, aliás, eu trouxe bastante coisa dele hoje. Semana passada, a Cléia falou que Emmanuel é bacana, que diz que a Marisa fala que Emmanuel é bacana. Eu trouxe bastante coisa dele aqui. Ele faz a seguinte colocação, de que a gente não pode passar a fé para outra pessoa. A fé ela é intransferível. Eu queria muito que a fé dos meus pais tivesse passado para mim. Senão que a gente pudesse plugar, colocar um capacete, aqueles 2 capacetes assim, né? Transportar essa fé. E Emmanuel fala que não, a gente não consegue transferir essa fé. Essa fé é intransferível. A maioria das pessoas admite, né, que a fé constitua milagrosa a auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. Então, não dá para a gente imaginar que a fé do outro é que vai servir para a gente. A gente vai ter que começar a trabalhar na nossa fé. Não vai passar. Ele pode ajudar com as orações dele, mas a fé que ele tem, eu procurei tanto isso às vezes, que a fé do outro me atingisse, mas ela é intransferível. E a explicação vem muito tempo depois nesse estudo para mim. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é uma tarefa que compete a cada um. O convite da gente trabalhar pela gente mesmo, né? Para aquilo que o Criador não vai dar para a gente. Ele faz o convite que nós possamos, pela gente mesmo, pelo nosso esforço, conquistar alguma coisa. Está em Vinha de Luz de Emmanuel. Mas vamos falar de uma parte que a gente vem, né, começando com essa fé divina e a fé humana. E essa semana eu tive uma conversa bacana com 2 pessoas queridas ali na cantina, falando sobre a fé, e conversamos sobre essa questão daquilo que é fé divina, aquilo que é fé humana, um pouco da fé, na razão da fé. E no Evangelho segundo o Espiritismo, eles falam que a fé é humana ou divina, ou seja, até então a gente falou dessa fé humana, de acreditar em si, saber que essa fagulha está dentro da gente, que todos nascemos, confiamos em coisas que não entendemos, vivemos, respiramos, comemos, caminhamos, trabalhamos, confiando que tudo isso vai funcionar perfeitamente. Mas e a fé divina? É um outro convite, que é por isso que no Espiritismo a gente começa já a trazer para a divindade, para o espiritual, para essa elevação espiritual. Então, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras, vai depender como ele vai exercitar essa fé. Se ele está mais focado aqui ou se ele está planejando uma coisa mais superior, uma busca maior. Essa foto da Capela Sistina, de Leonardo da Vinci, eu vi alguém que colocou esse texto e me chamou a atenção, porque a pessoa falava assim, qual das 2 mãos você acha que é de Deus? A da esquerda ou da direita? Quem que acha que a mão esquerda é de Deus? Alguém? Ou a da direita? Eu acho esquerda. Por que será que a mão de Deus está assim? Por que a gente acha? Porque ele está com o dedo para cima. Adão está deitado lá com o dedo assim, né? Uma vontade tremenda de fazer esse contato. E quando eu li isso, eu fiquei imaginando, fiquei pensando, olhando muito essa foto, de como Deus está pronto para o nosso contato. E o quanto que a gente está exercitando essa fé, essa vontade de levantar o dedinho e fazer essa conexão. E o quadro todo, a postura de Adão, ele está bem displicente mesmo assim, né? Tipo, vamos conectar. Conecta aí, porque está meio difícil de levantar até o dedinho para conectar. Então, onde está essa? Eu trouxe isso para a gente ilustrar essa questão dessa nossa fé humana e a fé divina, quando a gente começa a buscar uma conexão com alguém. Quando a gente realmente busca realizar. Quando a gente está só pensando na gente, na realização da fé humana, podemos fazer tudo e vamos fazer e vamos construir, mas quando a gente pensa já na visão divina, tem algo além, já está pensando numa vida futura, numa vida de mais elevação. Começa já a nossa consciência de buscar e aprender, já começa a diferenciar daí. Né? E através de Joana, tem um texto de Joana de Ângeles, psicografada pelo Divaldo, que ele faz então esse convite à fé. Como que essa fé, então, começa a aparecer e a crescer dentro da gente? Então, ele fala assim, ó, no ministério da vida espiritual, a fim de que o homem sobreviva ao
clima de desespero que irrompe de todo lado, com as altas cargas da aflição, do medo, da dúvida, que se generalizam, a fé é imprescindível para a aquisição do equilíbrio. Já tem um convite que a fé tem um papel muito mais importante. Talvez a gente confie demais na gente, mas a gente não consegue ter esse equilíbrio que é o convite da fé divina. Seu milagre, todavia, depende do esforço despendido em prol da sua própria manutenção. A fé inata devem ser adicionados os valores de reflexão e da prece, de modo a canalizar a inspiração superior que passa a constituir fonte geradora de preservação do necessário capital da confiança. Ele dá aqui um pouquinho de uma receita de como a gente aumenta essa confiança. O que a gente pode acrescentar à nossa confiança, à nossa fé? Com a prece, com o trabalho, com a vontade, com a nossa atuação de querer fazer que aquela sementezinha ela germine e ela cresça e dê frutos. Então, essa busca dessa inspiração interior, através dessa vontade, é esse fogo que a gente tem que acender. A fé ela é um fogo que tem que ser avivado todos os dias. É um processo diário. Porque tem dia que parece que a gente vai enfrentar o mundo. Tem uma fé assim tremenda. E tem dia, nossa, está difícil, a gente vai buscar. Onde eu vou buscar essa fé? É onde a gente tem que buscar uma conexão com o divino. Sair um pouquinho da fé humana e entrar na fé divina. Então, se a gente tem que confiar nessa fé, será que a gente tem que confiar, então, cegamente? Será que a gente vai confiar e acreditar em tudo que a gente ouviu, tudo, sem questionar, sem pensar? Será, então, que crer? A fé é crer sem raciocínio? E repassando esse estudo, eu me lembrei, e eu vou fazer uma confissão aqui pública, né, que está na internet, todo mundo vai ouvir, vai parecer bobinha, mas eu tenho que dividir com vocês. Eu passei minha infância, as férias de verão, na praia. E era uma praia, São Sebastião, litoral norte de São Paulo, onde alguns anos atrás, não vou falar para não entregar a idade, mas era uma praia bem deserta, ao ponto de que a gente caminhava na praia e as pegadas eram só nossas. Era uma delícia. E eu cresci ouvindo meu pai dizer que a gente não devia gritar perto do mar, porque o mar fica bravo. Então, eu sempre tive muita irritação com crianças que gritavam à beira do mar, porque eu acreditava piamente que o mar ficava bravo. E entre as nossas irmãs, a gente falava, tá vendo, o mar estava tão mansinho de manhã, essas crianças aqui gritando deixaram o mar bravo. Eu cresci com aquela crença, acreditando piamente que a gente tinha o poder de fazer o mar ficar bravo. Aí, conheci meu marido, e a gente estava conversando, e eu falei assim para ele um dia na praia, não sei se ele vai lembrar disso. Eu falei, tá vendo, meu pai tinha razão. Ele falou, do quê? Eu falei, o mar estava calmo. Essas crianças gritando deixaram o mar bravo. E ele falou para mim, do que você está falando? Eu falei, as crianças gritam e o mar fica bravo. Ele falou, para pensar um pouquinho. Eu falei, mas como pensar? Está claro em mim. Eu vi o mar de manhã calmo, e agora esse monte de gente na minha praia? Aí ele falou, Estela, aí parei para pensar um pouquinho. Eu penso até hoje nessa história, porque eu falo assim, gente, para um pouquinho, né? Uau, fiquei com raiva dessas crianças esses anos todos, e não eram eles os responsáveis por o mar ficar bravo. Perdão a todas as crianças que cresceram. E eu falei, brava porque você está gritando. E ele falou uma coisa bacana para mim. Ele falou, já parou para pensar que seu pai tinha 4 filhas, e ele queria estar tranquilo na praia, e vocês gritando irritava ele? Não, meu pai não, ele não pensava assim, tá? Meu pai não. Meu pai não pensava assim, ele amava a gente, adorava os gritos. E é isso, será que a gente acredita? E olha quanta coisa a gente acredita. A gente não faz porque a gente acredita que aquilo é aquilo que a gente acredita. E se alguém fala que não, o primeiro choque é esse. Como assim? Não, eu vi o mar ficar bravo. A gente tem que tomar esse cuidado, né? Com o que a gente faz, como que a gente acredita isso. Então, a fé, o convite é assim, quando a gente admite essas afirmativas sem um exame mais minucioso, a gente corre o risco de ter uma fé cega, porque vocês têm ideia, quantas pessoas eu disse, na minha vida, não grita que o mar fica bravo? Então, acho que não só a gente continua acreditando, como faz as pessoas acreditarem no que a gente acredita, e sem fundamento, porque quando eu perguntava por quê? Porque meu pai falou. Então, é esse o convite da fé cega. Então, nada examinando, essa fé cega aceita, sem verificação, assim como verdadeiro como falso. E a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, claro, ela vai produzir o fanatismo. Né? Vamos proibir crianças na praia. Imagina, podia ter crescido assim, né? Feito uma campanha. Então, necessário se faz que a razão esteja iluminada pelo sentimento. Porque também não dá para ser só a razão ou só o sentimento, porque aí também a gente fica numa situação onde alguns momentos da vida não tem menor sentido você acreditar, você crer, você confiar.
ou às vezes se você questionar demais, aí o que você estava acreditando, você passa a desacreditar. E eu trouxe essa frase de Santo Agostinho, que para mim definiu bem essa questão da fé e a razão. Então ele discutiu essa diferença entre a fé e a razão, afirmando que a fé nos faz crer em coisas que nem sempre entendemos pela razão. Não é? A gente acredita porque acredito. Não teve prova, ninguém precisou me provar, mas eu acredito. Mas olha o que ele fala exatamente. Creio tudo que entendo, mas nem tudo que creio também entendo. Tudo que eu compreendo eu conheço, mas nem tudo que creio eu conheço. Eu tive que ler 2 vezes e continuo lendo, porque realmente, se você pensar assim, será que a gente faz esse exercício? Será que tudo que eu entendo, eu creio? Tudo que a gente vem aqui, que a gente estuda, eu creio em tudo? Ou será que não? Ou será que a gente tem esse outro exercício? Tudo que eu compreendo, eu conheço, mas em tudo que eu creio, eu conheço. Então, tem coisas que a gente acredita porque a gente acredita. E tem coisas que a gente vai compreendendo para acreditar. É um exercício, é uma forma de aprendizado. Não é? Algumas vezes, uma parte vai falar mais forte. E quando alguém fala para você, acredita, creia, você tem que ter fé, e às vezes você tem sem entender nada disso aqui. E às vezes a pessoa te dá toda uma história do porquê você deveria acreditar, e ainda assim você não consegue acreditar porque você não entendeu, não compreendeu, não está naquele momento ainda. Mas o legal é que a gente vai chegar lá. Não é? Então, Kardec ele vai falar do poder da fé. Essa fé que é verdadeira, quando ela é verdadeira, ela é sempre calma. Por quê? Porque ela vai te trazer esse entendimento. A paciência que sabe esperar. Você vai compreendendo isso. Porque estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao fim. Quando você começa a estudar e começa a entender esse convite que o Espiritismo faz, a gente pensar na nossa imortalidade, que a vida é mais do que isso aqui, que a gente é um espírito passando pela experiência, isso aqui começa a fazer mais sentido. O porquê que eu tenho que exercitar a minha fé? Por que eu vou acreditar? Então, esse convite do raciocínio é para a gente expandir o nosso conhecimento e olhar um pouquinho fora desse momento presente que a gente está vivendo. Tem alguma coisa lá no passado? Tem alguma coisa que a gente tem que aprender? Está dentro de um controle, está dentro do aprendizado. Quando você começa a exercer isso, você passa a compreender um pouco mais. Ou não, às vezes a gente fica um pouco... Essa era uma das conversas que a gente teve. Ou a gente entra no avião, a gente confia que entrou no avião, porque entende que ele voa e o processo todo, e confia que o piloto está sóbrio, que tudo está sob controle. Ou a gente sobe no avião porque a gente nem pensa. Eu subo porque eu subo, eu não vou ficar pensando se funciona ou não. Eu vou subir, pronto, acabou. Então, a gente faz porque a gente tem a consciência, ou a gente faz porque a gente ainda não tem a consciência. Eu conheci uma menina que atravessou grávida pelo deserto. Ela veio pelo México, veio do Brasil, grávida. E eu nunca tinha encontrado uma pessoa, nunca conversei com uma pessoa que estivesse vindo pelo México. E ela passou uma fé... Quando ela explicou, quando ela me contou, foi uma aventura tão especial para ela me contava tão feliz e sorrindo. E não foi, ela falava assim, foi tão fácil, porque eu estava grávida e eles me ajudaram, eu não tive que andar tanto contra as outras pessoas, eu me escondia atrás, ela ria, eu me escondia atrás dos arbustozinhos, porque eles mandavam esperar até a polícia passar. E eu pensava assim, nossa, que coragem. Eu comentei com uma pessoa, que coragem dela fazer isso. E essa pessoa, quando eu contei, falou, coragem ou talvez inconsequência. Não necessariamente ela tinha conhecimento de todos os riscos que ela estaria passando, mas ela tinha confiança de que ela ia passar. E para ela foi uma experiência extremamente positiva. Ela tinha chegado, o marido chegou depois, porque ele andou todo o trajeto, e ela estava seguindo a vida dela. Então, o convite não é muito esse, assim, de que você tenha que questionar tudo, isso você só vai acreditar quando você questionar e tiver todas as respostas. Não, vai ter um momento que você vai acreditar, porque você tem dentro de você essa semente. E a famosa colocação, então, de Kardec, que é esse convite que o Espiritismo faz, a gente realmente procurar maiores informações. Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Eu não sei se vocês já viram esse postzinho no Facebook que fala que muitas pessoas viram a maçã cair e só Newton perguntou por quê. Então, a gente vai vivendo numa roda que a gente mesmo tem que começar a parar e pensar o porquê das coisas. Esse é o convite dessa fé raciocinada. O porquê de algumas coisas. Algumas vão ter respostas e a gente vai acreditar, outras não. A gente vai acreditar sem resposta ou vai acreditar justamente porque teve uma resposta. Então, esse que é o convite dele, né? Então, Santo Agostinho diz, Lili, que creio em tudo que entendo.
Essa fé raciocinada, lembrando que às vezes nós cremos naquilo que não compreendemos. Esse é o mistério da fé, compreender aquilo que não entendemos. Esse é o desafio. Então, ele diz novamente, né, para a gente ver se ficou mais resumido, compreender para crer e crer para compreender. Andam juntos, tudo isso. E eu ganhei um presente, esse textozinho aqui do lado, com esse laço, eu ganhei de presente da minha amiga Sandra, quando estava fazendo o estudo, que ela me ajudou aqui com o PowerPoint, ela mandou esse texto. Então é isso, olha, tem horas que o sentido sobrepõe a razão, quando nada na vida está fazendo sentido, não é? Nada está fazendo sentido e você está acreditando, está lá, feliz. E a pessoa fala, mas como assim você está feliz? Está tudo dando errado. Eu não sei, estou feliz, estou acreditando que vai dar, dessa vez vai dar. E é esse presentinho desse texto que a Sandra me passou, que acho que resume o que eu estou falando aqui. Confiar no que não se vê e não se conhece. Esse é o mistério da fé. Caminhar com firmeza na escuridão, na certeza que alguém guia os nossos passos. Acreditar no que não se compreende. É a força que nos impulsiona, nos protege e nos cura. Tem hora que a gente não precisa ficar entendendo muita coisa. Se a gente confiar nessa força, a gente vai sair da cama. Não precisa ninguém ficar explicando porque você está na cama, porque você tem que... Não, a gente vai fazer porque a gente acredita nessa força que está dentro da gente. E como que essa fé opera? Né? Como que a gente pode ter essa vontade? Será que a nossa vontade realiza alguma coisa? Evangelho segundo o Espiritismo, eu adoro essa passagem. Porque aquilo, quando a pessoa fala que é impossível, eu acho que falta a gente entender um pouquinho como é que funciona isso aqui. Aquilo que a gente acha que é um milagre não explicável, eles nos dizem que o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sob o fluido, agente universal. Modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. A gente pode fazer, lembra quando Jesus fala, você pode fazer o que eu faço e mais? A gente não entendeu ainda essa força que a gente tem de mexer nesse fluido universal, então dá para fazer, dá para mudar, então eu acredito que eu tenho essa força em mim e que essa força vai me fazer mudar o fluido universal e que isso pode gerar uma mudança, um milagre, uma cura. Aquele que é um grande poder fluídico normal, junto à ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros. Então, a gente está dentro da gente. Vamos lembrar que a gente consegue, sim, fazer essa mudança. Eles nos explicam. Por intermédio dessa vontade, a gente pode influenciar, sim, nesse fluido universal. Então, talvez, com tudo isso, a gente pode definir já, então, o que é fé? Será que a gente consegue pensar? E Emmanuel nos traz uma definição super linda. E essa frase aqui em cima, que a fé torna as coisas possíveis e não fáceis. Lembrar sempre disso. Ninguém está dizendo que vai ser fácil. Mas olha, quando a gente consegue colocar a fé divina sobre a fé humana, olha o que ele nos fala. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Já é essa sementinha entrando dentro da gente e começando a germinar. Quando a gente começa a perceber essa força dentro da gente. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Aí a razão e o sentimento se combinam, porque já não é mais ouvir dizer eu sei. Hoje, se eu te falo alguma coisa, é porque já internalizou em mim esse eu sei. E a gente tem que prestar um pouco atenção quando alguém divide a história deles com a gente, porque ela está falando isso para a gente. Eu sei porque já aconteceu comigo. Eu não posso transferir para você essa experiência, mas eu posso ser um testemunho do que eu passei. E muitas vezes não precisa nem contar, a gente observa de longe. Muitas vezes você não tem que ter essa exposição do que aconteceu para você acreditar. Mas esse pulo dessa semente interna para essa conexão com a divindade, Emmanuel nos diz que é maravilhoso guardar essa certeza no coração, de você poder falar, agora eu creio, porque aconteceu comigo. Quando a gente vai no médico, alguém pergunta, eu acho super complicado indicar médico, porque você indica, você acha ele maravilhoso, a pessoa vai e volta super chateada, que fala, putz, aquele médico que você indica, advogado, médico, algumas indicações, elas são muito pessoais, cabeleireiro. Mas até você ir naquele médico, você não tem um relacionamento, que é uma das traduções da palavra fé, que exige um relacionamento. Então, você fala, eu estou procurando um cardiologista.
A pessoa fala, nossa, eu conheço um maravilhoso, ele é super bom, me curou, me deu um remédio, melhorei. Eu confio nele. Porque a pessoa já foi, ela confiou. Está mais acreditando, ela foi. Aí você vai super feliz no médico, achando que ele vai resolver seu problema, né? E aí chega lá, você tem experiências diversas. Mas até você ir no médico, se você falar, eu só vou ligar e vou perguntar para ele o que eu faço. Se ele te mandar um remédio por telefone, você não vai tomar. O cara nem me viu, não conheço ele, não sei nem que direito é o médico. Mas quando você vai e você tem a experiência de ir e gostar, e ele te deu um remédio, você melhorou, esse relacionamento médico-paciente, advogado-cliente, ele vai desenvolvendo numa confiança, como uma amizade. A fé no ser humano vai quando você já confia, você sabe, não porque você acredita que a pessoa pode te ajudar. Confie em mim, vou te ajudar, mas você só vai confiar o dia que você precisar e eu realmente estiver lá para você. Aí a gente pula de uma crença para uma confiança. E esse é o convite, quando a gente passa a ter um relacionamento com Deus, que não é mais nessa questão de, eu acho que ele pode. Né? Não, eu sei que ele pode, porque eu já desenvolvi um relacionamento com ele, eu vou olhar para a minha vida, eu vou olhar aquele momento que eu vi que não tinha mais saída, e teve. Só pode ter sido a mão de Deus. Aquele momento que eu achei que não tinha mais jeito, saída nenhuma, que apareceu uma solução, é porque ele estava envolvido. Então a gente já pode falar com uma convicção. A semente cresceu mais um pouquinho. Aconteceu comigo. Né? E tem uma passagem de Mateus. Desculpa, só voltando. Essa passagem está em Um Consolador de Emmanuel. Então, em Mateus, tem uma passagem onde um pai traz o filho endemoniado para Jesus e fala assim, olha, os seus discípulos não conseguiram tirar o demônio dele. Né? Ninguém que entregou, que ninguém estava fazendo o trabalho que devia ser feito. E aí eles perguntam para Jesus por que eles não conseguiram, os apóstolos, por que eles não conseguiram tirar o demônio daquele menino. E a resposta de Jesus é justamente isso, olha a resposta de Jesus aqui nessa passagem de Mateus. Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tiveis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transporte-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. O convite dessa... Mas a gente já entendeu qual é essa crença, né? Essa confiança. Os apóstolos andavam com ele, já tinham ouvido tanta coisa. E ainda assim, né? Jesus não conseguiu transferir a fé, porque não é transferível. Eles tiveram a oportunidade, não conseguiram crer que eles podiam fazer aquilo. E essa foto, para vocês terem uma ideia, o grão da mostarda ele é realmente muito pequeno, e é o que eles pedem para a gente, esse grãozinho. Mas esse grãozinho dá essa árvore gigante. A árvore da mostarda gigante. Deus sempre viu na gente essa semente com uma capacidade gigante. Então, a fé, se ela for mesmo essa confiança pequenininha, a gente vai fazer ela crescer. É o caminho. Ele já vê o fim. Né? Antes de começar, ele já está vendo onde a gente vai chegar. E a gente tem todo o tempo no mundo para construir essa fé. Mas não é uma montanha assim, né? Qual é a montanha que ele está falando? Será que a gente consegue pegar assim a montanha e transportar fisicamente? Não, né? A gente sabe que Jesus usava isso para poder ver se a gente conseguia entender como que desenhar, para ver se a gente entraria na gente esse conceito. Então, ele usava esses símbolos todos para fixar esse ensinamento. Então, quais são essas montanhas? Dificuldades, resistências, má vontade, preconceitos, interesse material, egoísmo, paixões orgulhosas. Então, é o convite que a gente pode, se a gente tiver essa confiança, se a gente quiser crescer nesse caminho da fé, transportar essas montanhas. São essas as montanhas, não montanha física, não material, mas o que está dentro da gente, que são talvez intransponíveis. Quantos do que tem aqui realmente listados são empecilhos, são montanhas. A gente não consegue passar aquela montanha. É um desafio para a gente conseguir superar aquilo que a gente tem dentro da gente. Não é verdade? A próxima passagem é a passagem da mulher que vai atrás de Jesus e consegue tocar a túnica dele. A fé dela está em Lucas. Então, ele disse para ela no final, depois que ela o toque, ela é curada. Tenha bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. Vá em paz. E nas curas de Jesus veio isso, dizendo exatamente que ele sempre nos convida para uma ação. Sempre é vai, não peque mais, vai, tua fé te curou, vai. Porque a gente continue fazendo algumas coisas que a gente tem que fazer. E sempre levando que nós temos o poder da vontade, a lembrança o tempo todo que está em nós essa vontade. Então, a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores
no desenvolvimento e iluminação da vida. E essa passagem muito linda, que está nesse trecho da tua fé de Emmanuel. Olha que lindo que ele fala. Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre, nem os companheiros realizarão, em sentido integral, a felicidade que ambicionas, sem o concurso de tua fé, porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. A fé, diz Emmanuel, o patrimônio sublime daqueles que o procuram. Convite do que a gente tem que fazer pela gente, que ninguém vai fazer pela gente. Jesus pode fazer, Deus pode fazer, mas sempre tem que ter a nossa participação, o nosso crescimento, o nosso aperfeiçoamento para isso. Esse convite dele para que a gente tenha ação. E ação, porque não tem fé sem obras. O convite de que não basta fé. Esse trecho está em Tiago. Então, ele fala que a gente tem que sempre estar exercitando, tem que ter obras para poder estar caminhando junto com essa fé. Não é só uma fé estagnada, uma fé parada. E olha que lindo que ele fala. Os bons obreiros, os servos úteis, sabem que é preciso cultivar a fé. Daí o apóstolo Tiago ter afirmado, com muita convicção, mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, é aquilo que a gente faz, não é aquilo que a gente prega, né? A gente realmente faz, a gente vai pelo nosso exemplo. Então, não adianta nada a gente sair por aí e querer falar de fé se a gente não tiver uma obra da nossa fé, daquilo que a gente está fazendo. Então, os homens de fé não são apenas aqueles palavrosos e entusiastas, diz Emmanuel, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Como sempre, a gente pode pregar muita coisa sem ter que falar. O nosso exemplo vai falar muito mais, as nossas obras vão falar muito mais do que chegar aqui e só ficar falando de uma determinada situação. A obra de Divaldo está muito mais, a fé dele está muito mais dentro do que ele produziu em termos de obra do que na exemplificação dele do que ele fala. Dá para a gente ver o que ele faz, o que ele fez com aquilo que ele já adquiriu. E será que a gente conhecia alguns? Será que os que acompanharam Jesus não tinham esse convite? Porque todos eles fizeram essa caminhada. Eles não está relatado para a gente que eles nasceram com uma fé maravilhosa e foram lá dando seu testemunho até o final porque eles tinham convicção, porque eles nasceram com essa convicção. Não, foi muita provação, foi muita luta, foi muito desafio para que eles pudessem, então, desenvolver essa fé neles. E Emmanuel segue que a fé inoperante é problema credor da melhor atenção. Em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho que o materialize, a benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem produtiva. Um convite também que a gente não está sozinho. A nossa fé ela não vai ser desenvolvida sozinha. Nós precisamos estar trabalhando, tendo ações e estar em contato com os outros, porque faz parte da gente estar não só exercendo a nossa fé, mas a nossa caridade e a nossa esperança. Nos fala um espírito protetor, o José, no livro dos Espíritos, sobre essa questão da fé, da esperança e da caridade. Ele fala que a fé é mãe da esperança e da caridade. A esperança e a caridade são consequências, são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para os atingirdes. Crede e esperai, sem desfalecimento, os milagres são obras da fé. Então, essa fé que vem trazendo a certeza, a esperança, na verdade, ela acaba sendo avivada e fortalecida por essa fé. Se a gente não tiver esperança de uma melhora, como que a gente vai começar a exercer essa confiança e essa fé? Então, a esperança é a filha dileta da fé, nos diz Emmanuel. A esperança é como o luar que se constitui dos bálsamos da crença. A fé é a divina claridade da certeza.
A tribulação, como diz aqui embaixo, né? Em Romanos, Paulo nos diz que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Dentro dessa tribulação, dentro dessas provas que a gente passa, a gente vai tendo que ter paciência, porque a prova maior que a gente vai tendo, que vai trazendo a nossa fé, é ter a paciência de passar por aquela tribulação, que no final de tudo vai fazer a gente crescer e vai dar provas da nossa fé. A prova que os apóstolos deram no final de fé foi baseada na vida deles, nas obras que eles fizeram, para poder chegar ao ponto que chegaram e dar o testemunho que eles deram. Então, a fé representa a bússola, a lâmpada acesa, a orientar nossos passos através dos obstáculos, com as duas fés, com a fé humana e com a fé divina. Porque muitas vezes a gente vai usar só a fé humana mesmo. Eu acredito que eu posso fazer. Eu acredito que eu vou conseguir fazer um estudo, chegar lá e apresentar, né? Aí para e fala, não, acho que não. Aí a gente vai indo primeiro na gente. E depois essa fé ela vai crescer. A gente tem que dar espaço para que essa semente que está lá dentro, ela cresça com o tempo, sem pressa de que isso floresça de uma forma, porque vai ser aos poucos, vai ser um pouco por dia que a gente vai fortalecendo essa fé. E para finalizar, eu trouxe... Foi um presente também, essa oração me chegou dentro dessas trocas de conversa, e a Sandra também me mandou essa oração, muito linda. E eu trouxe em áudio, porque eu acho que nada melhor desse grande amigo espiritual que a gente tem, que passou por aqui e que deixou tanta coisa linda, eu gostaria de dividir com vocês a voz dele, porque eu podia chegar aqui e ler a oração, mas eu pedi muito que ele estivesse com a gente, e que ele pudesse passar através da voz dele um resumo de todo o estudo que eu tentei fazer aqui. Eu tentei colocar um vídeo, um áudio, de que pudesse resumir tudo aquilo que eu tentei passar em tanta fala, que eu conseguisse representar isso. Então, nada mais, nada menos, eu gostaria de passar para vocês esse áudio. Agora vai. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Essa oração ele foi psicografada pelo espírito de Meimei, que é uma história muito linda. Uma pessoa que morreu muito jovem, deixou o marido viúvo, e esse marido estava muito... Acho que muitos já conhecem a história, não vou me estender muito, mas ele estava muito desesperado, muito triste com a perda da esposa, e ele está andando na rua e ele dá um encontrão com nada menos que Chico Xavier. E derruba a pasta, aquela confusão, e Chico, então, quando levanta, fala para ele, dá uma mensagem para ele e fala a sua... Arnaldinho, olha só o detalhe. Naldinho. Essa parte eu não tinha me atentado. Chama ele pelo apelido, Naldinho.
e dá a mensagem para ele e fala que ela é Meimei. Só que Meimei era um apelido que só ele sabia, era entre eles. Não tinha como nunca o Chico saber daquele apelido. E leva ele, então, ele acompanha o Chico até o centro, e lá ele recebe a mensagem de Meimei, e Meimei deu tantas mensagens lindas. Mas essa mensagem aqui, essa oração, o que me trouxe é justamente isso. Ele fala nesse convite da gente confiar, da gente trabalhar e da gente ter paciência. Então, assim, tá difícil? Vamos confiar. Não resolveu nada ainda? Vamos trabalhar. O convite da fé, que tem que ter obras. Ainda assim está difícil, vamos esperar. Se a gente confiar, se a gente trabalhar, e a gente tiver essa paciência de esperar, eu tenho certeza que a gente vai ter forças para caminhar o que a gente tiver que caminhar aqui. Então, que a gente possa ter muita fé, que Jesus aumente mesmo a nossa fé, nos dê força para a nossa caminhada, para a gente confiar, para a gente trabalhar e para a gente ter paciência. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Um bom domingo.